exatamente executou o pastor Anderson do Carmo? Todos os detalhes você tem nesta edição do SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia com liberdade. Simbora que tem muito mais. Cabo do Exército atropela 6 pessoas na Dutra, na altura de São João de Meriti. 5 pessoas da mesma família. O teste do bafômetro feito pela polícia, tá aí o desespero no momento que as vítimas ainda eram socorridas pelos populares, a chegada dos bombeiros. O teste feito pela Polícia Rodoviária Federal deu positivo, mas mesmo assim o delegado plantonista da 54DP liberou o militar. A gente vai saber o porquê daqui a pouquinho. Vamos ao vivo para a porta do hospital e mais. Filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica continua internado. O garoto de 11 anos, Thail Benício, sofreu um afundamento craniano ao cair de uma prancha. Tá aí a imagem de uma prancha como essa de wakeboard em Angra dos Reis. Ele caiu e acabou batendo com a cabeça na lateral direita, diretamente na prancha. Ele continua internado sem previsão de alta. A gente vai te contar o que aconteceu. E te conta ainda. Universitária é encontrada morta em Jacarepaguá. O companheiro da vítima, que também é universitário, está sendo procurado pela polícia para prestar depoimento. Vem aqui comigo. Olha só, 6 pessoas ficaram feridas num atropelamento. Você vai ver as imagens. Coloca primeiro as imagens aí. Prepara o Caio, por favor. 6 pessoas ficaram feridas num atropelamento ali na Dutra. A gente vai ao vivo, não é, Humberto? Porque o TP aqui parou. A gente vai ao vivo agora com o Caio Alex, que tem mais informações, inclusive com os parentes que estão chegando a todo momento no hospital. São 5 pessoas da mesma família, né, Caio? É verdade, Isabelle Benito, boa tarde para você, boa tarde a todos. O pequeno João Pedro está passando nesse exato momento por uma cirurgia na bacia, aqui no Hospital da Posse. O estado de saúde dele é grave, tá? Porém estável. Eles vão fazer a colocação de pinos ali, já que ele foi atingido na bacia nesse grave acidente que aconteceu na noite deste domingo. Foram 6 pessoas atropeladas, 5 delas da mesma família, ali na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de São João de Meriti. E o atropelador, Isabelle Benito, acredite você, é um cabo do Exército, identificado como Juan Luiz Gomes dos Santos, de 25 anos. Ele chegou a ser detido no local. Ele afirmou que teria prestado ajuda às pessoas que foram atropeladas, foi levado à delegacia, né? Foi feito o registro de ocorrência e saiu pela porta da frente. Por mais que tivesse sido confirmado que ele ingeriu bebida alcoólica, 0,54%. Só que as pessoas que foram atropeladas afirmam que ele sequer saiu do carro para tentar ajudar alguém. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com a Camila Viana, que é a mãe da criança que foi atropelada e uma das vítimas do atropelamento. Boa tarde para você. Eu imagino o seu coração nesse momento, porque seu filho está aqui, sendo operado. Agora, o que aconteceu naquela hora daquele grave acidente? Vocês que estavam numa festinha, vieram sentados no ponto de ônibus e tentando chegar em casa e foram vítimas dessa violência do atropelamento. Então, nós estávamos sentados no ponto do ônibus esperando o nosso ônibus. Eu ouvi um barulho muito forte de pneu e quando eu vi, o carro já tinha vindo em cima da gente. Só deu tempo de eu tirar minha filha menor, não deu tempo de eu pegar o meu filho mais velho, que é o João. E quando eu vi, ele estava no chão, desacordado, ensanguentado, com os ferros do ponto de ônibus no meio das pernas dele, porque o motorista acabou com o ponto de ônibus. Ele destruiu o ponto de ônibus inteiro. Camila, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal fez o exame. Ele estava alcoolizado. Como é que foi para você receber essa informação e ver isso ali no local? Era nítido que ele estava alcoolizado, até porque ele tentou sair do veículo com meu filho ainda ali perto da porta do carro dele lá do motorista, e eu prendi, não deixei, e o resto das pessoas também seguraram para ele não sair. Ele parecia assim muito bêbado, ele estava dentro do carro e acho que tinha umas 4 mulheres com ele dentro do carro. E ele em momento nenhum prestou socorro, em momento nenhum ele perguntou se meu filho estava bem, se nós estávamos precisando de alguma coisa. Aliás, ele saiu de lá preso, em flagrante. Então não teria como ele prestar socorro, né? Mas ele saiu preso, mas saiu pela porta da frente da delegacia, como se nada tivesse acontecido. Com 6 pessoas feridas, seu filho em estado grave, e automaticamente a delegacia, ele saiu dali porque ele disse que ele prestou qualquer tipo de ajuda a vocês e que ele é um cabo do Exército. E aí?
justamente por ele ser um cabo do exército, por ele ser militar, ele deveria ser aquela pessoa que mostra, né, a diferença, que mostra o que é certo. Se eu, que sou uma cidadã comum, se eu faço certo, ele teria que fazer o dobro do que eu faço para demonstrar que ele é um bom militar. E é um absurdo, eu acho um absurdo as leis desse país, onde elas beneficiam um criminoso, um assassino, porque uma pessoa que pega um carro e dirige bêbada é um assassino, porque não tem ciência dos seus reflexos, tanto que meu filho está ali agora passando por uma cirurgia, meu filho tem 9 anos, esse cara tem 25 anos, já é um homem e está por aí solto. Isabela, eu vou te convidar aqui para esse bate-papo. A escuta dela está muito baixinha, então qualquer problema eu vou tirar a minha e coloco para que você possa conversar com ela. Porque você também é mãe, você consegue imaginar o que ela está passando nesse exato momento. Vem para cá, Isabela e Benito. A gente fala sempre aqui, essa mãe diante da dor, diante dessa força dela de estar lutando pelo filho, de estar ali, o filho sendo atendido, passando por uma mesa de cirurgia. Professor Lier está aqui comigo toda segunda-feira. Ela tem razão. Que lei branda é essa que não deixa um cara como esse, que enche a cara, sai em alta velocidade e acaba atropelando 5 pessoas, ele tem o direito de sair pela porta da frente da delegacia. Que lei é essa que, se não tiver punição, os caras vão continuar enchendo a cara e vão continuar atropelando o filho dos outros? Gente, boa tarde. Boa tarde, Isabelle, boa tarde, nossos telespectadores. Uma cena muito dura, né, Isabelle? Muito dura. Da gente ver da mãe relatar. A mãe no ponto de ônibus com os filhos e, de repente, vem um irresponsável. A gente não vai discutir, Isabelle, nem a aplicação da lei, porque a gente espera, realmente a gente espera, não é, que a polícia tenha agido dentro da estrita legalidade, sem nenhuma facilitação, Isabelle, em função do fato do atropelador ser um militar. Mas eu queria só resgatar, sabe o quê? É a fala dessa mãe. A fala dessa mãe sentida, você é mãe, eu sou pai, os nossos colegas aqui, né, nos estúdios que estão aí trabalhando conosco, também todos têm seus filhos, seus familiares, e ela disse uma coisa muito bacana. É o seguinte, um militar, ele teria que fazer o dobro, Isabelle. Sim. Ele teria o dever de dar o exemplo, principalmente porque nós temos hoje um presidente que é egresso das Forças Armadas, porque nós temos hoje vários ministros de Estado e altas autoridades do governo que são das Forças Armadas. Então, ele tinha o dever de prestar o socorro. Eu já vou conversar com essa mãe e eu acho que vai além de ser do Exército ou não, sabe, professora? Eu acho que é uma questão de que esse país é tão sem vergonha que se mata com um carro e nada acontece. Já filho de deputado, já isso e aquilo. Mostra a reportagem como tudo aconteceu. Essa sequência de imagem completa, a gente volta com o Caio e volta a falar sobre isso, porque essa lei é sem vergonha. Quem mata com o carro não se sente assassino, porque não tem punição. Veja. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite deste domingo. Neste vídeo, uma das vítimas, o menino João Pedro de Souza, de 9 anos, aparece deitado no chão, ao lado da irmã e da mãe, sendo socorrido por bombeiros da Nova Dutra. A irmã Júlia de Souza Ferreira, de 4 anos, e a mãe Camila Kese Viana de Souza, de 49, tiveram ferimentos leves. Os 3 foram levados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. João Pedro vai ter que passar por uma cirurgia na uretra e na bexiga. Segundo o tio de João Pedro, o motorista dirigia alcoolizado. Quando perdeu o controle do carro, subiu a calçada e atropelou 6 pessoas, sendo 5 da mesma família. Todos estavam em um ponto de ônibus na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de São João de Meriti. O condutor estava bebendo, que aí quando a polícia pegou ele no mesmo ato, acabou acontecendo. Ele foi fragado e altamente ele foi levado para a delegacia, pela Polícia Federal. As vítimas tinham acabado de sair da festa de aniversário da filha, quando um carro desgovernado veio arrastando tudo pela frente. A coberta veio por cima de mim e foi o que aconteceu, rasgou minha roupa, né? E aí teve a escoração, que tá tudo arranhado. Parece cena de filme, tudo rápido mesmo. Que eu estava sentada, eu, minha sobrinha, a gente nem esperava, a gente estava conversando, não estava esperando, ninguém estava esperando ali. Quem estava em pé, eu acho que ainda deu para correr. Karine, filha de Maria de Fátima e aniversariante, pede justiça. Eu quero que esse cara pague, porque é um militar, entendeu? Alcoolizado, não pensou na vida de ninguém, ele não sofreu nem sequer um arranhão. Carro é uma arma.
O que faltou para hoje, meu sobrinho não está sendo sepultado, está morto. Para um menino de 9 anos perder a vida por causa de uma imprudência. É o que ele falou perfeitamente, a gente fala aqui, carro é uma arma, ainda mais se tu tiver chapadão, cara, pelo amor de Deus. E vai além de você ser do Exército. Eu entendo que as pessoas querem dizer que alguém que está representando as Forças Armadas tem que dar o exemplo, mas vai além, porque senão parece que o cara que não é da polícia, que não é do Exército, pode encher a cara, como tantos saem aí, como filho de médico famoso saiu e matou, jogador de futebol que saiu, matou, como filho de deputado federal que voou em Curitiba e caiu em cima do carro com 4 jovens, matou e tá aí pagando de gatão, ainda falando sobre política, não é? É o Brasil, onde a pessoa que tá no ponto de ônibus tem que virar pra você e falar assim, a gente não esperava, amor, mas ninguém tem que esperar. O que é, Humberto? O que eu falei? Carly Neto, que é o filho do deputado, foi condenado, mas tá na rua. Já tá na rua. Quiser pode matar a gente de novo. O playboy lá do Paraná. Quiser pode pagar de gatão. Já tá na rua. É a lei branda. Não adianta nem condenar que o cara não fica na cadeia. E como muito bem é uma arma. Olha só, vamos voltar ao vivo com o Caio. Olha só como ficou o ponto de ônibus. Ela já teve contato com o filho. A nossa preocupação agora, além de que esse cara pague, que é difícil, que ele fez, não vamos também pré-julgar aqui as pessoas, qualquer um pode cometer um acidente de carro, mas ele foi comprovado, pelo que vocês falaram, que ele estava alcoolizado, então ele tem culpa sim. Vamos falar, ela já teve contato com o filho, Caio? Teve sim, tá, Isabelle. Desde a noite de ontem, ela aqui no hospital estava tendo contato com o filho, acompanhando todos os procedimentos que estão sendo tomados aqui no Hospital da Posse. Os médicos estão sendo incansáveis nesse trabalho, trazendo todas as informações para ela. Só que aquilo que acontece, né, Isabelle? Nesse momento, é uma criança de 9 anos que passou a tarde de domingo brincando e que depois foi vítima de uma violência no trânsito. Alguém que pega, bebe, vai pro volante, atropela 5 pessoas de uma família, mais um outro rapaz que permanece hospitalizado e sai pela porta da frente. Aí eu volto a pergunta para você. Eu falo de como fica o coração de uma mãe, porque é seu bem mais precioso que está nesse momento na sala de cirurgia. O coração fica apertado, né? São muitas coisas que passam pela nossa cabeça pra gente, nós que somos pais. A gente se sente de mãos atadas, né? A gente se sente de mãos atadas porque nós somos cidadãos de bem, a gente não tem um apoio das autoridades, um apoio das leis, que são totalmente brandas para certos tipos de pessoas, né? Que é o caso desse jovem de 25 anos que tinha saído para se divertir e acabou quase matando meu filho, que está aí ainda em estado grave, tentando lutar para ficar bem. Só eu sei o quanto é doloroso ver o seu filho sofrer, porque ontem o meu filho foi um verdadeiro guerreiro, porque o que ele passou ontem, todo cheio de ferida aberta, de escoriação, sangrando, desesperado, e esse cara aí sai da delegacia pela porta da frente como se nada estivesse acontecendo. Agora mesmo meu filho está lá na sala de cirurgia, porque está com várias fraturas na bacia. E esse jovem de 25 anos, cidadão de bem militar, vivendo como se nada tivesse acontecido. E vou falar mais, Caio, A Camila tá aí forte. Eu imagino que se apegando justamente para não pensar que o filho dela está passando por uma mesa de cirurgia, né, professor? Uma situação como essa, mas ele vai, uma vez ou outra, responder, vai lá ter que ser chamado, tá às vezes no coisa do militar, vai prestar um depoimento aqui, mas a Camila ainda tem uma estrada com o filho dela pela frente. Ainda tem recuperação, ainda tem um menino que é uma criança, fisioterapia, comprometimento escolar. E ele? Vai acontecer o que com ele? Ele vai pagar a fisioterapia, que com certeza o setor público não vai buscar ela na casa dela para levar o menino. Ele vai pagar a escola particular, a professora particular para a casa do menino, que vai ficar sem ir para a escola. É isso que falta no Brasil. É as pessoas terem noção de que qualquer um pode cometer, perder o controle, fazer isso ou aquilo, acabar atropelando, infelizmente, a família dos outros. Mas é a partir do momento em que você tem uma pessoa que toma cachaça, que enfia o toba de cachaça e vai e acelera numa Dutra e pega uma família inteira num ponto de ônibus, a essa hora, ela tem que ser responsabilizada de alguma forma, não só por ela, mas para que outras pessoas que ainda acham que é brincadeira beber e dirigir, beber e fazer palhaçada,
para as pessoas não fazerem mais isso. Que a partir do momento que o cara tem que arcar, tem que ir para a delegacia, eu não vou nem falar de ficar preso aqui, vou nem falar de ficar preso, porque a gente está no Brasil, mas arcar com as consequências do pós. Camila vai ter ainda uma longa estrada de recuperação, de internação com o filho, de preocupação, de coração apertado de mãe, de fisioterapia, do filho ficar comprometido na escola, do filho se recuperar. Quantos anos Camila ainda vai ter para voltar à vida dela normal depois de segundos pela irresponsabilidade de um cara como esse que pega, enche a cara de cachaça, porque está comprovado na prova, e pega um carro com 4 mulheres dentro, né, Camila? E acaba... Poderia também ter se matado, professor, entendeu? É a irresponsabilidade, a falta de punição que gera esse estado que acontece, é mais Em relação a ele, em relação às pessoas que estavam acompanhando ele, em relação àquelas pessoas que ele atropelou, e só chamar a atenção que pela reportagem, né, embora ele tenha dito diferente na delegacia, as testemunhas são unânimes em dizer, ele não prestou socorro. Ele Então, queria Isabelle, sair, você disse muito no bem. depoimento ela disse que eles seguraram ele lá. Pois é, qualquer um de nós, Isabelle, está sujeito a um acidente de trânsito. Sim, mas é o pós, tem né? duas questões fundamentais, tem o pré e tem o pós. Qual foi o pré? Ele bebeu. Né? Então, essa coisa de beber e dirigir, realmente é você assumir um risco muito grande de causar um acidente, né, com prejuízos generalizados, como aconteceu agora nesse caso. E o pós, Isabelle? O pós também é muito importante. Né? A dignidade, né, a responsabilidade, o senso de dever. Né? Você tem que prestar socorro, você não pode deixar isso acontecer. De jeito nenhum, a não ser que você vai ser linchado, vai para a delegacia mais próxima e conta o que aconteceu. Gente, está comprovado que ele fez exame e deu que ele tinha ingerido bebida, né? Está comprovado. Por isso eu vou agora falar com a advogada Aline Queiroz, especialista em legislação de trânsito, que conta pra gente. Aline, afinal, o cabo deveria ou não ter ficado preso? A lei é branda até que ponto? Depende da interpretação? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Então, na verdade não, ele deveria sim ter mantido o condutor preso, tá? Até porque somente uma ordem judicial poderia ter liberado ele. Então, como ele fez essa liberação com base, inclusive, no Código de Trânsito, isso teve uma alteração agora no ano de 2018, ele não poderia ter liberado, até porque só podem ser liberados crimes que têm uma pena de até 4 anos, o que não é mais o caso, porque a legislação de trânsito, justamente visando aí punir esses condutores, ela aumentou esse tipo de crime e agora a pena vai de 5 a 8 anos com morte ou de 2 a 5 anos com lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Então, tendo em vista isso, Isabela, ele deveria ter mantido, sim, ele preso e ele poderia requerer ao juiz a liberdade, o que não aconteceu. Tá certo, muito obrigada, doutora Aline, pelas informações por telefone. Eu vou agora com o Fábio Barreto, que acompanha a qualquer momento, deve chegar à delegacia de Niterói, a deputada federal Flor de Lis, que é aguardada para o depoimento. Fabinho Barreto, boa tarde. Talvez o depoimento mais importante dessa história toda, né? Pois é, minha amiga, ótima tarde para você, boa semana para todos. Estamos aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói, nessa expectativa, nessa ansiedade muito grande, inúmeros jornalistas aqui na porta da ADH, só que hoje simplesmente a imprensa foi impedida de entrar na área restrita, na área que dá acesso às escadarias, às salas aqui da DH. Todo mundo lá de fora, na rua, aguardando a chegada da deputada Flor de Lis. A expectativa, pelo menos a informação, era de que ela chegaria aqui por volta das 11 horas da manhã, mas até agora isso não aconteceu. Somente a presença de cerca de 9 filhos da deputada, 9 filhos da deputada, entre biológicos e adotivos, estão aqui exatamente nesse instante na delegacia, prestando esclarecimentos, conversando com os investigadores, e a delegada Bárbara Lomba pediu para falar aqui para o jornalista, para a imprensa, que ela não vai conversar com ninguém, pelo menos no dia de hoje, somente nos próximos dias, quando sim. Certamente, Isabelle, até para não causar informações, digamos assim, truncadas, a expectativa é de que um policial venha aqui para a porta no final do dia e passe as informações, pelo menos necessárias, sobre esclarecimentos a respeito da polícia. Mas, por enquanto, a deputada ainda não chegou e a expectativa é essa que você está vendo aqui. Muita gente do lado de fora e vamos ver no que vai dar, né, Isabelle? Vamos ver no que vai dar. Mostra pra gente aí, Fabinho, a Delegacia de Homicídios de Niterói é
chegada agora, das últimas vezes a gente viu o tumulto, por isso eu acho que o cuidado ali com os portões, né, Fabinho? Até porque alguns repórteres acabaram, eu sei como é, na coletiva a gente fala, vamos... Aí começou uma muvuca e a chegada dela de surpresa daquela vez também, os policiais não poderiam imaginar, porque ela chegou do nada, ficou 23 minutos e saiu na semana passada, Fabinho correu para lá e para cá. Hoje, como já é um depoimento aguardado, a gente está vendo a organização dos jornalistas. Agora, Fabinho, é muita expectativa em cima desse depoimento da deputada. Só para o pessoal entender, ela está sendo aguardada como testemunha, não é? Exatamente, como testemunha. As perguntas serão direcionadas pelo menos nesse sentido, né? Com essa, digamos assim, com essa busca, né? Nesse momento, a gente consegue observar daqui uma leve movimentação dos advogados. A doutora Alexandra Menezes, ela que vai representar a Flor de Lis nesse depoimento, ela está lá do lado de trás, quase que na porta de vidro da delegacia, na entrada principal, na portaria, acompanhada também de outros advogados que fazem parte do mesmo escritório referente à defesa da Flor de Lis. Eu recebi também informação agora há pouco que quem está chegando agora aqui, pelo menos são mais filhos, aquele de camisa preta ali, Isabelle, de óculos filhos preto, hoje, né? Seria mais um dos filhos, exatamente, mais um dos filhos da Flor de Lis, mais um dos filhos da deputada. Né? Mas a informação que eu tenho para te passar, Isabelle, é a seguinte, que aquela advogada, uma advogada anterior ao caso, que representa a Flor de Lis há mais de 10 anos, que tinha saído do caso, ela retornou para ajudar, pelo menos nesse processo de defesa da Flor de Lis, pelo menos essa informação passada. Ou seja, existem 2 advogados que estão já, todos eles municiados para a defesa da Flor de Lis, Isabelle. Então, a gente está vendo aí, gente, são 2 advogados, a gente viu daqui a pouco o Fabinho Barreto, eu e o Fabinho hoje, a gente, né, Fabinho? Bota o Fabinho aí. Hoje, eu e o Fabinho, a gente, pela manhã, nós sentamos nós 2, analisamos aí como seria, porque a gente é jornalista policial há muito tempo, a gente analisou o quão estratégico só mais de uma semana depois, a Flor de Lis, a última a estar em contato com a vítima, ser chamada para depor. Você vai entender agora, o depoimento é o mais esperado e o que tem a contar, então, a deputada que pode esclarecer as pontas soltas nesse inquérito. A confissão do filho dela não foi suficiente para a polícia botar um ponto final nessa história. Você vai entender o porquê agora. Rodou. Até agora, a deputada falou mais por rede social. Na última postagem, ela defende os filhos. Meu coração de mãe me dá direito à esperança. E continua. As confissões não são suficientes para condenar. Para a polícia, também não. A investigação ainda precisa de dados técnicos, como depoimentos e provas, para saber quantas pessoas estão envolvidas, quem planejou e qual a motivação da execução do pastor Anderson do Carmo. Tudo tem que bater, principalmente o que tem a dizer Flor de Lis, a última a estar com a vítima, como mostram as imagens das câmeras de segurança. Domingo, 16 de junho, 3h08 da manhã. Lucas dos Santos, um dos filhos adotivos de Flor de Lis e Anderson do Carmo, chega em casa em Niterói. Às 3h15, o jovem vai embora, correndo. 10 minutos depois, as câmeras registram a chegada de Flor de Lis e Anderson no carro preto. É possível ver que ninguém entrou na casa junto com o carro do casal. O pastor será morto cerca de 5 minutos depois, com vários tiros na garagem de casa. Às 3h40, já depois do crime, o filho biológico da deputada Flávio dos Santos deixa a casa às pressas e entra no carro. Em depoimento, ele disse que foi chamar a polícia, mas Flávio retorna 13 minutos mais tarde, sozinho. Esse outro vídeo feito pela Polícia Civil revela o momento em que agentes da Divisão de Homicídios encontram a arma do crime em cima de um guarda-roupas, no quarto de Flávio, que confessou ter atirado 6 vezes no padrasto. Segundo as investigações, a pistola foi comprada em uma favela da zona norte do Rio por R$8 mil. 5 mil pagos por Flávio e 3 mil por Lucas. Os 2 irmãos estão presos. Os policiais também acharam na lavanderia da casa um edredom com manchas de sangue e no quintal
os restos de uma fogueira. Os objetos incinerados ainda não foram identificados. Um outro ponto obscuro é onde estaria o celular da vítima. A deputada na delegacia respondeu a essa pergunta que eu fiz a ela. Cadê o celular do seu marido, deputada? Onde é que está? Em rede social, ela afirma: é muito cruel imaginar que eu teria frieza para esconder provas de um crime que eu preciso que seja esclarecido logo. Por que Flor de Lis, após o crime, aponta a violência e um possível latrocínio como motivo do crime? Ela qualifica o crime, mesmo antes de qualquer investigação. Mais uma tentativa de assalto frustrada e que acabou na morte do meu marido. Essa violência que está imperando no nosso estado, que tem que acabar, tem que ter um jeito, tem que recuar. Do jeito que está, não pode continuar. Agora, ela se defende. Eu tenho pelo menos o benefício da dúvida, vocês não acham? Por que me condenar sem qualquer chance de defesa e processo? Ninguém pode condenar. A gente que faz um jornalismo opinativo sabe disso. Mas você não pode sugestionar o crime antes que tenha uma investigação. A reação começa a partir do momento em que você já diz que é uma tentativa de assalto frustrada, sendo que uma pessoa toma na garagem de casa 30 tiros, ou tem 30 perfurações, ou 15 disparos. Você tem na imagem, coloca aí a imagem de segurança, que você vê o comportamento, que a gente sempre aprende aqui com os delegados, né, professor Lier? O comportamento da ação do criminoso. Só se ele for muito profissional, como o caso do Romário, em que ele não esboça uma reação assustada como praticamente a da vítima. A imagem da correria das câmeras de segurança, já do filho confesso e do filho também preso, mostram o momento em que, sim, eles haviam planejado. Sim, alguma coisa está errada e sim, as pontas não se amarram. Mesmo que alguém tenha dito, tenha falado e já tenha confessado não só articular, como fazer pelo menos 6 disparos. Esse é o carro chegando numa rua tranquila, sem qualquer movimentação, esse é o filho correndo, sem qualquer movimentação de bandido, sem qualquer desconfiança de bandido. Quantas vezes você que me assiste agora nesse SBT Rio de meu Deus, você viu esse tipo de imagem e que a gente já sabe praticamente como age um bandido? Não tem. O menino chegou, correu, o carro saiu, acontece o crime, 5 minutos depois ele vai ser morto, ele sai com o carro, esse daí que é o preso, ele sai com o carro, diz ele em depoimento à polícia que foi chamar a polícia porque já tinha visto o padrasto morto, sendo que ele volta 3 minutos depois e ainda a polícia não havia sido acionada. Onde ele foi nesses 13 minutos? Com quem ele conversou nesses 13 minutos? E muita gente pergunta, mas como essa arma foi parar? Ele atira, que já está confirmado, e guarda a arma dentro de casa. É muito óbvio. Para pensar, se você é alguém que comete pela primeira vez um tipo de crime como esse. Ele faz isso, ele vai para o enterro com a mãe, ele pensa, vou estar lá com a minha mãe, vou estar despistando, quando se acalmar eu volto para casa, vai ter o enterro, eu me livro dessa arma, né? Só que ele não esperava o quê? Ele não esperava que já no cemitério, policiais da DH de Niterói estavam já aguardando e ele não sai mais dirigindo. Não dá tempo dele se livrar da arma. A arma essa que foi encontrada em cima do guarda-roupa. Doutor Marcos Amin está se preparando aqui, está chegando aqui com a gente, porque a gente tinha uma dúvida, inclusive o Diego falou aqui no meu ponto, e é claro que a gente analisando agora, a história vai se fechando, não é, professor? Uma história que parece novela mesmo, né? Olha, novela de terror. A gente comentava aqui na semana passada, né? Quando o caso veio à tona de fato na imprensa, que tinha muito caroço nesse angu, né? E a gente está vendo de fato isso acontecer. Uma arma que é guardada, né, uma arma do crime que é guardada dentro de casa, o cachorro, né, os cachorros da casa que não latiram, vários tiros dados na região da genitália, inclusive, isso foi um traço da reportagem, né, que nós trabalhamos na semana passada.
o mais óbvio, respondendo àquela tua pergunta, né? Se a gente comete um crime, a primeira coisa que você faz é se livrar da arma. O doutor Marcos chega aqui, certamente vai nos dar aí novos esclarecimentos, mas assim, tem várias pontas soltas que certamente a investigação vai estar amarrando aí com o tempo. Boa tarde, doutor Marcos Amin, segunda-feira aqui com a gente. Só uma pergunta que o Diego também fez, eu meio que respondi mais ou menos, não sei se está certo. A gente tem uma dúvida em relação, eu sei que você já explicou isso aqui, mas eu acho que é melhor porque as pessoas também estão assim, por ela ser uma deputada, caso hoje a gente tenha o desenrolar, muita gente fazendo especulação, ninguém está aqui falando que tem envolvimento e tal, mas se de alguma forma ela tem algum envolvimento, por ela ser deputada, existe nesse caso alguma imunidade parlamentar ou não? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, professor Léo. Boa tarde a todos. Isabelle, a Constituição da República prevê o foro por prerrogativa de função àqueles que desempenham determinadas funções como deputado, no Poder Legislativo, no Poder Executivo e algumas outras. Isabelle, mais entendimento recente do STF, inclusive em relação a um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, que hoje é senador da República, diz que o foro é por prerrogativa de função. O que é isso? Ou seja, é no exercício da função. Só se cometer tudo aquilo crime que estiver relacionado com a função dela. O assassinato não O é. assassinato do marido dela não tem nada a ver com o exercício da função dela como parlamentar federal. Obviamente, isso vai ser levado a escrutínio dos tribunais superiores, não tem dúvida disso, que os advogados, caso ela venha a ser realmente investigada, os advogados dela suscitarão esse tipo de foro por prerrogativa de função, isso vai ser levado ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal, provavelmente. Isabelle, eu vou dar algumas notícias de bastidores, não em relação à investigação, que eu não vou fazer isso. Pô, ele deu um furo quinta-feira aqui, dá outro então, espera o outro aqui. Eu vou dar um furo em relação à relação subjetiva, a relação interpessoal entre a deputada e o pastor que foi assassinado. Que é o marido. O marido, no caso. A deputada, à mesa, junto com o pastor, se tivesse refrigerante e água, ela pedia permissão ao pastor para saber o que ela deveria tomar, se água ou refrigerante. Então, esse tipo de opressão vai ser levado em consideração para a montagem de todo o cenário. Há coisas que não batem. O filho, Flávio, diz que atirou 6 vezes. Repete então, por favor, só para a gente entender essa informação e que a polícia, essa informação, essa relação pessoal, que a polícia já avança, que é importante para a investigação. Esse relacionamento, ou seja, de submissão, é isso que eu entendi? Explica para a gente. Submissão, acho que é uma palavra até branda para esse tipo de caso concreto que eu trago, por exemplo. A refrigerante e água na mesa. Meu filho não faz isso. Sim. Meu filho não faz isso em relação a mim. Se está à mesa, né? Se está à mesa é para se servir. O meu filho de 8 anos não faz isso. Mas ela pedia permissão ao marido para saber o que ele ia tomar. Se água ou refrigerante. Então, são detalhes... Algo que começa a se desenhar, são elementos que vêm à tona que podem se influenciar em determinado ato. Estou dizendo que foi o que aconteceu. Mas que é importante para se saber o que acontecia naquele momento, para se montar todo um cenário. Porque, como a gente já disse aqui, Isabelle, no homicídio, o mais importante é o histórico da vítima. E a relação, como a vítima se comportava, como a vítima se relacionava, com quem ela se relacionava e de que forma ela se relacionava. No caso do homicídio, isso é de suma importância, por isso que a gente investiga a vítima, investiga a vida pretérita da vítima. Nós vamos ao vivo com o Fabinho Barreto. Fabinho Barreto, não sei se você prestou atenção no que o Dr. Marcos Amin trouxe agora de novo para a gente, mas justamente agora a gente começa a entender qual é a estratégia de se ouvir justamente hoje a deputada Flor de Lis, né? Pois é, Isabelle, não só a deputada Flor de Lis, mas como essa notícia trazida pelo Amin, ela tem uma ligação muito importante com o que está acontecendo exatamente nesse instante aqui na delegacia. Porque não é somente os filhos da deputada que estão hoje aqui sendo ouvidos pelos investigadores antes do depoimento central, que é o depoimento, obviamente, da Flor de Lis. Há também aqui na delegacia pessoas que frequentam a casa da deputada, pessoas da rotina da casa da deputada, como o genro dela, por exemplo, funcionários, pessoas que estão sempre ali, primos, tios, ou seja, não somente os filhos, mas como também os investigadores estão tendo todo o cuidado de ouvir pessoa a pessoa quem frequenta
em que momento a casa da Flor de Lis. Ou seja, é quase que um jogo de tabuleiro ou até um jogo de quebra-cabeças. É você pegar um depoimento dali, pegar um outro depoimento acolá e você vai juntando as peças para ter o embasamento, ter a sustentação para saber exatamente se tudo que está sendo dito por essas pessoas vai bater com o que será falado pela deputada Flor de Lis. Ou seja, a polícia está tendo todo o cuidado e a própria Bárbara Londres, Isabel, me permita muito rapidamente aqui, apesar de não ter vindo falar com nós jornalistas, mas através de um policial disse o seguinte: olha, a Bárbara nos disse agora para a nossa equipe de investigação que esse processo está no momento fundamental, ou seja, a investigação está no momento crucial, Isabel. Daqui a pouco eu volto com você, porque tem mais informações, não só filho, não só quem se relacionava, como outras pessoas a partir de agora. Mas eu vou ao vivo com o Caio Alex, que tem mais informações em frente ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde permanecem internadas as pessoas que foram atropeladas pelo cabo do Exército, inclusive um menino que passa por cirurgia nesse momento. Caio, é com você. Olha só, Isabel, lá no Hospital de Saracuruna está internado o Juan Vitor, de 18 anos. O estado de saúde dele é estável, de acordo com informações passadas pelo hospital. E também aqui a gente tem a criança, o João Pedro, que está passando por um procedimento cirúrgico agora importante para uma colocação de pinos ali na altura da bacia dele, já que ele ficou com várias fraturas depois de ter sido atropelado na noite de ontem. Agora a gente vai conversar com o Joselito França, que é tio da Camila, que estava com a gente aqui, tio também do pequeno, e ele também foi atropelado. Tem aqui ainda, ó, no braço aqui, tem algumas lesões. Ele também foi vítima de tudo aquilo que aconteceu. A primeira pergunta para você, Joselito, ele em algum momento tentou ajudar vocês? Ao contrário, ele queria sair pelo lugar de onde foi o acidente. Se ele saísse, ele ainda ia pisar na criança. Porque a criança ficou bem próximo da porta do carro dele, ele estava abrindo, se os PM não trava ele ia sair, ainda ia pisar na criança que estava ali deitada, assim, deitada. Quando você viu a sua família daquele jeito no chão e você também sendo vítima daquele atropelamento, essa violência do trânsito, como é que foi aquele momento? Cara, revoltante, mas só que no momento a gente não pensa só na revolta, pensa de dar socorro, prestar um socorro, prestar para ver, porque praticamente eu vi meu sobrinho ali falecido, morto praticamente ali nas ferragens, porque o que aconteceu? No momento algum ele parou para dar atenção, no momento algum ele ficou, no momento algum ele se afastou do ambiente, porque a SPM puxou ele para lá, mas no momento algum ele veio falar com a família. Aí depois que apareceu uma moça, acho que é a esposa, a namorada dele, não sei quem é, que veio perguntar com a mãe, como é que ele tá, me liga, mas qualquer coisa fala. Porque no momento ato que aconteceu não se preocupou. Se preocupou com coisas materiais, com as coisas bem lá. Uma das coisas que me chamou a atenção, Isabel, foi que o João Pedro, a própria Camila, quando chegou perto, assim que ela deitou em cima do corpo do filho para tentar protegê-lo, ela disse: eu achei que meu filho tinha morrido. Eu tô com ele aqui, ele conversa com você também a partir de agora. Isabel Benito. Agora que o doutor Marcos... acontece. Peraí, só um pouquinho, que agora que o doutor Marcos chegou aqui, eu e o Liera, eu não ia perguntar pro Liera também, porque ia ficar eu e ele aqui discutindo. Mas, doutor Marcos, eu quero entender uma coisa. O Diego até falou no meu ponto, a lei, não importa se é exército ou não, a lei é branda nesse país. O cara chega dessa forma, tem o exame, o cara aparentemente alcoolizado. Por que o delegado deixa sair? Isabel, o artigo 301 é de clareza solar, né? Uma imposição legal daquele que presta socorro, que não se evade do local de acidente automobilístico, de acidente de trânsito, a ele não será imposta a prisão em flagrante. Ou seja, ele não saindo dali... Isso não quer dizer, Isabel, que ele não seja responsabilizado penal ou criminalmente, né? Isso não será imposta a prisão, é uma política criminal do legislador, né? Sabendo que o trânsito há risco, qualquer pessoa pode atropelar, ele estava bêbado, aí isso aí já é outra situação, né, com a qual eu concordo que deva haver alguma mudança legislativa, mas é uma política criminal do legislador, aquele que se envolva em acidente de trânsito e assuma a sua responsabilidade civil e criminal, permaneça no local, ofereça socorro, a ele não seja imposta uma prisão em flagrante como uma forma de incentivar. Uma forma de incentivar, por exemplo, que seja ele identificado rapidamente, uma forma de incentivar que esse autor, que esse motorista preste ajuda, salve uma vida.
Isso é questão de política criminal, Isabel. E agora, pontualmente, daí o povo fala que ele queria fugir, que ele quase pisou na criança. Isso agora é levado em consideração para, de alguma forma, a gente ver se ele vai para a prisão? Ou a lei é tão branda que ele nem vai precisar... Não, Isabel. A situação flagrancial já foi analisada pelo delegado. Entendi. O crime que ele cometeu é até... Ele atropelou uma pessoa? Ele atropelou 6 pessoas, 5 da mesma família. 5. Uma está em estado grave. Aí, se você levando em consideração o concurso formal, sim, né, que aumenta ali em determinada porcentagem, a pena máxima, né, que vai até de 1 a 3 anos, que é a lesão corporal, você pode, de repente, chegar a mais de 4 anos. Se a pena dele ficar até 4 anos, nem a prisão cautelar é cabível nesses casos. Meu Deus, é muito branda, Mas gente. é a política criminal que as pessoas escolheram, Isabel. Deus Isso aí, quem faz, Isabel, quem faz as leis é o parlamento. E quem escolhe o parlamento é o povo. É verdade. Então, na hora de ir lá, por causa de R$50, por causa de uma cesta básica, por causa de um político que se veste bem... Você tem que pensar exatamente nisso. Tem que pensar nesse menino que hoje está na mesa de cirurgia. Tem que pensar exatamente nisso, né? O parlamento, Isabel, é um retrato da sociedade. Sim. O parlamento do Brasil, ele não vem da Argentina. Ele não vem dos Estados Unidos. Ele não vem de Saturno. E eu fico impressionada com vem daqui da gente. A lei brasileira é mãe para todo mundo, né? Para só quem comete coisa errada. O Caio, o nosso entrevistado, o Joselito, quer falar alguma coisa? Que ele estava também no local, né? O desespero de se socorrer esse menino que você até falou, Joselito, né? Que ele quase pisou no menino, né? Sim. Sabe por quê? Sabe por que ele não fugiu? Por uma questão, porque no mesmo ato que aconteceu a tragédia, tinha uma viatura da PM lá, aí travou ele, porque se não tivesse, ele viu o sufoco da população, ele tinha fugido com a família dele, porque ele estava com os pessoal. Então o que acontece? Ele não fugiu por causa dessa questão, porque tinha um batalhão. E aquela situação, tá, Isabelle? O erro foi cometido pelo cabo do Exército porque ele bebeu e acabou ocorrendo esse acidente. Acho que seria interessante, até, doutor Marcos Amin, eu peço o senhor para vir nesse debate aqui agora, porque a gente fala o seguinte: a família afirma que ele ia tentar fugir do local e foi a polícia militar quem o travou ali. Assim que a Polícia Rodoviária Federal chega do local, eles fazem um teste do bafômetro que dá 0,54 ml ali de álcool no sangue. Ele é conduzido à delegacia e lá diz que tenta ajudar as pessoas. Ele fala que ele tentou ajudar e por isso foi liberado. Só que o pessoal diz que ele não ajudou. O que acontece a partir daí, doutor Marcos Amin? Acho que você estava com a escuta, o doutor Marcos já explicou. É a aplicação da lei que é feita, né? E isso não impede agora, né, doutor Marcos, que ele seja chamado de volta. Mas a situação flagrancial já foi, né? Já no início da ocorrência, se a polícia militar presenciou, há uma testemunha presencial, ela não foi levada à presença da autoridade policial, já tem um erro aí. Sim. Porque o PM ele lá poderia falar, ele não fugiu porque eu segurei. Então, conforme as coisas... O delegado recebe a notícia, ele não está no local. O delegado, como juiz, chega a notícia para ele e ele analisa o fato. Narra-me o fato que eu te dou o direito. Ele não pode adivinhar, né? É impossível adivinhar. Se há pessoas que presenciaram, né? Tem que ir na porque hora o familiar não estava na hora. Né? Inclusive, agentes públicos... O Joselito estava. Ele está até machucado. Então, há pessoas que presenciaram o caso, testemunham ocular e não foram levados à presença da autoridade policial, já há um erro no início da ocorrência. A gente vai acompanhar esse caso, o Caio Alex também está lá em frente, a gente está agora só torcendo pela recuperação do menino que está nesse momento passando por uma cirurgia. Um susto também, quem passou foi Luciano Huck e Angélica. O filho deles sofreu um acidente do que eles chamam de wakeboard e foi trazido às pressas para o Rio de Janeiro. Veja. Luciano Huck, Angélica e os 3 filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, resolveram passar o feriado em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Benício, de 11 anos, é um grande fã de esportes aquáticos, principalmente o wakeboard, como mostra este vídeo postado por Luciano Huck no dia do aniversário do garoto, em novembro. No fim de semana, ele resolveu praticar a atividade novamente, esporte em que a pessoa fica em pé enquanto é puxada por uma lancha. Se desequilibrou durante a prática e caiu batendo a cabeça na prancha.
Apesar de Benício ter estado consciente durante todo o tempo, a família decidiu levá-lo ao pronto-socorro, já que era possível identificar que a pancada afundou parte da cabeça do garoto. Benício foi trazido para este hospital na zona sul do Rio de Janeiro. O choque com a prancha provocou um afundamento no lado direito do crânio e o garoto teve que ser submetido a uma cirurgia no cérebro. Apesar de o procedimento ter sido bem sucedido, ainda não há previsão de alta para o menino. O Hospital Copa Star divulgou um boletim médico dando mais detalhes sobre o estado de saúde de Benício. Segundo o documento, ele está consciente e consegue movimentar os braços e as pernas, respira sem a ajuda de aparelhos e está estável. Numa nota divulgada na internet, Luciano Huck disse que o filho está sob os cuidados do diretor do hospital, de uma equipe de neurocirurgia e da pediatra dele. Esse não foi o primeiro acidente que a família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica sofreu nos últimos anos. Em 2015, um avião de pequeno porte que levava os artistas, os 3 filhos e funcionários, teve que fazer um pouso forçado numa fazenda no Mato Grosso do Sul. Angélica foi a única a bordo que ficou ferida. Na ocasião, ela sofreu escoriações na região do pescoço e saiu do hospital usando uma tala. A doutor Marcos estava até contando aqui pra gente, porque a gente às vezes pode perceber numa batida até, muitas vezes uma batida, a pessoa tá bem, tá consciente, mas... Isso aí que aconteceu com eles, com o Benício, o filho do Luciano Huck e da Angélica, hematoma extradural, né? O hematoma que a gente fala, né? O que a gente chama de hematoma, na verdade, é uma equimose, aquela mancha avermelhada. Hematoma é uma bolsa de sangue que se faz em cavidades internas do corpo. Isso, na verdade, é um hematoma. O que acontece do lado de fora, que é a mesma coisa, é o galo. É exatamente isso, só que é interno. É entre ali a dura mater e a calota do crânio, né? Forma-se um coágulo, esse coágulo vai crescendo aos poucos, né? Essa bolsa de sangue vai crescendo, isso vai pressionando o cérebro. Para você que bateu a cabeça, ou algum ente querido que bateu a cabeça, o sintoma de que está acontecendo alguma coisa grave do hematoma extradural, né? Toda batida de cabeça tem que correr para o hospital justamente por isso. Mas se você não for, o que pode ser observado em pessoas que estão sofrendo desse mal é que a pessoa fica parecida como se estivesse bêbada. Língua arrastada, essa fala arrastada, a pessoa parece que está bêbada, embriagada. Embriagada. E, na verdade, é o hematoma extradural. Isso a gente aprende em medicina legal. É muito perigoso e pode levar a óbito até com uma certa frequência, isso ocorre. Vamos, então, agradecer. Vamos aí, né, pedir aí. Ontem eu fiquei bem consternada, porque a gente que é pai, que é mãe, fica desesperado. Imagina o desespero dos pais, né? Olha só, eu vou ao vivo agora com Patrícia Hadlich, uma universitária encontrada morta em Jacarepaguá. O companheiro dela está sendo procurado. Paty, explica como que foi essa história. Boa tarde. Oi, Isabelle, boa tarde. Isso mesmo, tá? A Luísa Braga, de 25 anos, o corpo dela foi encontrado na casa do ex-namorado. Então, o que aconteceu? Eles chegaram a morar juntos, mas o relacionamento terminou e ela voltou a morar com os pais. Na terça-feira da semana passada, o ex ligou dizendo que precisava de ajuda, que ele queria ir ao médico, que ele estava doente, precisava da ajuda dela. Então, ela avisou a família que estava indo lá. E aí, ela desapareceu. A família começou a procurar por ela e aí o pai recebeu uma mensagem do celular da filha dizendo que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar. Foi aí que ele desconfiou. Então ele foi até a casa do ex-namorado, que fica no Anil, em Jacarepaguá, ali na estrada de Jacarepaguá, e junto com o proprietário do imóvel, eles abriram a residência e lá o pai acabou encontrando o corpo da filha, segundo a polícia, com sinais de estrangulamento, tá? A polícia fez a perícia ali no local, está buscando testemunhas, apesar de que a gente sabe que em casos de feminicídio, né, como parece ser o caso, claro que nesse primeiro momento a polícia não descarta nada, mas em casos de feminicídio é sempre difícil achar testemunha, porque são casos que acontecem, né, dentro da casa. E agora o corpo dessa jovem de 25 anos, estudante da UERJ, ele deve ser enterrado às 2h30 da tarde aqui no cemitério de Inhaúma. A gente está aqui na Capela Santa Cássia, mas a princípio não vai ter velório, segundo a informação que a gente apurou. E é um caso muito chocante, né? Muitas pessoas lamentaram nas redes sociais uma menina tão nova,
estava, né, acontecendo isso. Agora, esse ex-namorado, Isabelle, a polícia ainda não divulgou o nome dele, tá? As equipes da Delegacia de Homicídios, elas estão nas ruas atrás dele para que ele preste esclarecimentos, né, já que ele teria sido a última pessoa, né, a ter visto ela, e o corpo dela foi encontrado na casa dele, né? Então a polícia está atrás dele, mas por enquanto ele ainda não é considerado foragido. Ó, posso estar muito errada aqui, já falei muita besteira, mas a Paty está sendo cautelosa, procurando o assassino, assim... olha lá, doutor Marco, calma. Calma. Olha só, calma. tudo bem, ok, mas vamos lá. Então tá, retiro o que eu disse, tá? Retiro o que eu disse. Mas ela é chamada, tem no celular em que ela tinha terminado o relacionamento, né? Sim. Não quer dizer que todo mundo termina o relacionamento, a pessoa vai ser morta. Que recai e estrangulamento. Há várias evidências que recaem sobre o ex-companheiro, o ex-namorado. Ele desaparecido, a casa é dele, ela foi ao encontro dele, estrangulamento. Não vou fazer o julgamento, estou errada, Tem que ter calma, porque investigação é uma coisa complicada. Então, ele que se apresente, óbvio que ele é o principal suspeito, óbvio. Né? Ele é o principal suspeito. Né? Não tem como fugir disso. Não tem como deixar de recair essa suspeita em relação a ele. Mas aí já cravar que seja ele... Como né? eu fiz? De repente ele também está desaparecido porque está morto. Olha isso. É verdade. Entendeu? Então, tem que ter... Pode ser que alguém que queira fazer levou... Pode ser também. Mas a gente trabalha com todas as hipóteses, Isabelle. Pode ser, sim, alguém que esteja foragido por ter cometido um crime. Pode ter sido também mais uma vítima. Né? Então, a gente precisa ter calma. A pessoa, quando é esganada, né? Por alguém que ela conhecia. Asfixia... Não, é esganadura, né? Com a mão é esganadura. A asfixia mecânica por esganadura é muito simples, muito fácil de se ver. Né? O perito legista ali, ele mata na hora que é por esganadura. Né? As marcas, né? Os vestígios que são deixados na região do pescoço ali, você consegue perceber que foi por uma mão que esganou, né? Por esganadura. Né? Uma asfixia mecânica por esganadura. Ou um enforcamento, né? Um estrangulamento, no caso. Né? Se alguém pegou ali algum objeto, um fio, uma corda, alguma coisa, e pressionou... O próprio braço. Né? Pressionou, ou também o próprio braço. Né? Há doutrina que entenda que o braço também, assim como a mão, é esganadura, outros já entendem como estrangulamento. Vou me redimir então completamente agora. A polícia sempre manda pra gente, quando tá à procura de alguém dessa forma, a foto, algo assim. Talvez porque a polícia não divulgou o nome dele, porque ainda tem essa desconfiança no qual você falou agora, que ele estava lá e foi levar... Pode ser, Isabelle. Então a polícia acha prudente não divulgar porque tá numa linha que consiga encontrar... Porque já tá perto dele, ele pode sair. Entendeu? Que consiga encontrar, enfim. É difícil você... não é receita de bolo, tá, Isabelle? Sim. A menina foi morta por estrangulamento, por esganadura, seja o que for. Ela teve o último contato dela foi com o ex-companheiro, então foi o ex-companheiro que... Então, sabe, não é receita de bolo. Mas tem o dado do telefone, né? Esse dado é diferente, alguém muito próximo. Repete pra gente a informação. Alguém que teve acesso ao telefone. Do telefone que você falou. Tem senha, né? Peraí, Paty, só um minuto. Então, vamos voltar pra DH, que nesse momento tá chegando a Flor de Lis aí, Fabinho. Deputada Flor de Lis. Deputada Flor de Lis chegando nesse instante. A senhora pode falar com a gente, deputada, por gentileza? Por favor, deputada, a senhora pode falar com a gente? A senhora trouxe o celular? Tá, a gente tá vendo então, vamos acompanhar ao vivo. Nesse momento os policiais fecham o portão do pátio. A Paty tá indo para outro lugar que tem mais informações sobre o caso lá do possível feminicídio. Enquanto isso eu vou aí com o Fabinho. Fabinho, você conseguiu ver, ela vai descer ali, ó. Abre toda a câmera, gente. Vamos tentar ver lá, ó. Ela tá acompanhada de quem, Fabinho? Ela está acompanhada do seu advogado, o Marcelo, e mais de uma outra pessoa, provavelmente alguma pessoa da família dela, provavelmente um filho. Nesse momento, os outros advogados vão se direcionando até a ela, inclusive a doutora Alexandra Menezes, que faz a representação, que conversou com a gente, inclusive ela também representa o Flávio, que é um dos filhos que confessou o crime. Os policiais vão se dirigindo até ela, agora ela vai ser conduzida ao terceiro andar, onde fica a sala da delegada Bárbara Lomba. E o pátio da delegacia foi fechado justamente para evitar o assédio da imprensa, evitar com que os fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas ficassem ao redor dela, para que ela possa subir tranquilamente até a sala onde ela vai prestar esse depoimento. E lembrando que os filhos já estão aqui desde cedo, cerca de 8 filhos, e consequentemente também
um genro e mais pessoas que frequentam a casa, funcionários que frequentam a casa da deputada, também presentes hoje aqui na Delegacia de Homicídios. Não há realmente nenhuma previsibilidade a respeito do final desse julgamento, desse depoimento, que não tem hora para acabar. Então, provavelmente, somente no final do dia, teremos um posicionamento da polícia a respeito do que aconteceu sobre esse depoimento, que ela vem como testemunha do caso, chamada para testemunhar a respeito do caso, que completa hoje 8 dias do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Isabelle. Você acompanha agora imagens ao vivo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo. Acaba de chegar neste carro a deputada federal Flor de Lis, mulher viúva do pastor Anderson do Carmo, que foi executado. 2 filhos dela estão presos. Um deles confesso de ter dado os 6 tiros. Doutor Marcos Amin, esse caso me levantou uma dúvida que talvez a gente nunca tenha levantado aqui, porque nunca teria acontecido, a gente nunca percebeu. Me diz uma coisa, quando acontece algo como esse, acontece alguma coisa, sua última pessoa está com o Lier, você está investigando o caso, eu imaginaria que eu seria a primeira pessoa a você me chamar para prestar depoimento, né? Isso é uma regra ou existe estratégia de cada delegado, dependendo dos fatos, para confrontar fatos? Esse caso está me deixando com essa dúvida. Exatamente, Isabelle, como eu disse anteriormente, não há receita de bolo nesses casos, entendeu? É você que decide se eu vou ser chamado ou não. A condução da investigação, ela é feita pelo delegado de polícia em conjunto com os agentes, de acordo com o que a investigação vai apresentando. Né? A condução da investigação, seja por determinada linha de investigação ou até o tempo da investigação, não são os investigadores que o fazem, né? Na verdade, é a própria investigação que conduz isso, Isabelle. Você vai levando a investigação, vai surgindo elementos e da interpretação daqueles elementos ou da análise daqueles elementos, você acha mais oportuno ou não escutar aquela pessoa ou deixar para escutá-la em um momento posterior ou, de repente, escutá-la no momento já inicial, para depois você confrontar com outro depoimento quando você já tiver com mais elementos. Isso vai muito da investigação, também bastante da condução, da forma com a qual conduz o investigador em relação ao seu método de trabalho, né? Mas quem define isso com uma clareza maior é a própria investigação, que vai falando por si só. Por que eu faço essa pergunta? No caso, para quem está acompanhando o caso Flor de Lis, a gente acompanhou, foi o programa, o SBT Rio, por ter essa dinâmica, essa liberdade, foi que mais fez ao vivo do ao vivo. A gente fez na quarta-feira, ela chegando, doutor Marcos deu em primeira mão aqui, o que depois todo mundo repercutiu, de que o filho teria já admitido em depoimento que ele tinha dado 6 tiros, e você vê na quarta-feira em que a gente achou que ela tinha sido chamada pela delegada. E não, ela chega, entra, fica 23 minutos tentando falar com a delegada e sai do mesmo jeito que entrou. Mas isso é com certeza a doutora Bárbara Lomba, Isabelle. Eu tive ontem na Delegacia de Homicídio. A doutora Bárbara Lomba, de acordo com o depoimento de policiais e de delegados que lá estavam, ela está sem ir para casa desde o dia. Eu imagino. Então, ela está dormindo, né? Ela é uma estrategista por excelência. Estrategista, essa é a palavra. Então, quando a pessoa foi para a delegacia querendo falar com ela e volta com aquela frustração, e quis pautar aquilo causa exatamente, ainda quis pautar a investigação, eu quero ser ouvido agora. Isso ela causa. Foi latrocínio, lembra? Sim, isso sugestionou, pautou antes de acontecer. E aí também na ida dela lá, né, queremos falar com a delegada. Sim. Então, isso causa uma confusão de emoções e sentimentos de uma pessoa que está inserida num contexto, né, que a estratégia da doutora Bárbara é justamente para isso. Né? Ela está soberana na investigação. Sim. Ela está ali com a investigação nas mãos. Então, ela o faz, né, ela conduz de uma forma que para ela vai ser mais eficiente a chegar a determinada conclusão do que se fosse conduzido de uma forma diferente. Essa palavra que você falou que me faltou, de forma estratégica, né? Que é... Ô Fabinho, inclusive, até no dia que você entrou ao vivo com a doutora Bárbara Lomba, ela foi bem clara, né? Que ela foi bem sincera ali com vocês, jornalistas, inclusive que eu ficava cantando para você fazer pergunta para ela. Olha, o que eu tenho é isso, isso, isso. Não vou falar relatos, vou falar fatos. E é dessa forma que ela vem respondendo aos jornalistas, né?
Exatamente, Isabelle, com todo esse cuidado, né, com todo esse sentido para que não vaze nenhuma informação que possa prejudicar as investigações. Todo cuidado nesse momento é necessário, até porque a deputada, repito, é importantíssimo que isso seja dito, a exaustão, ela está vindo hoje aqui na condição de testemunha, apenas na condição de testemunha. Agora, evidentemente que a presença de todas as pessoas aqui, de pessoas da família, cerca de 20 depoimentos, todo esse procedimento que está sendo adotado hoje pela Delegacia de Homicídios, ele é fundamental para que tenhamos, no final do dia, um resultado, ou pelo menos um direcionamento crucial nessas investigações, importantíssimo nessas investigações. Hoje pode ser até, arrisco-me a dizer, Isabelle, que seja até o dia D dessas investigações. Daqui para frente, com certeza, as investigações tomarão um outro rumo para se saber exatamente qual foi a motivação desse crime. Por que que o pastor Anderson do Carmo foi assassinado? E exatamente quem estava dentro da casa, quem viu, quem participou ou não, quais foram os procedimentos adotados pela família após a morte do pastor. Então, tudo será realmente diluído aqui hoje na delegacia, tudo será sabido pelos investigadores que querem entender peça por peça, momento por momento, detalhe por detalhe, a respeito de tudo que aconteceu naquela noite, hoje fazendo, repito, 8 dias da morte do pastor. Isabelle. Fabinho, e aí, doutor Marcos trouxe, assim que sentou aqui, que foi justamente nesse caso, falando da polícia agora, como que era essa relação. Aí eu falei que eu ia trazer, que você falou da questão, submissão nem é a palavra. E ela, dentro do partido, eu conversei com algumas pessoas que a gente faz essa apuração assim como o delegado faz. E dentro do partido, ele também ela era deputada, mas era ele quem conduziu campanha e que ela seria, professor, existia a especulação de que ela seria uma candidata à prefeitura de São Gonçalo, porque ela tem força eleitoral em São Gonçalo, onde é o Ministério de Flor de Lis? Pois é, essa notícia ela existe, né? As especulações, inclusive, sobre as eleições para prefeito já começam, né? Não só em São Gonçalo, como em todas as cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente também já tem aí as primeiras especulações, o PDT dizendo que a delegada Marta Rocha possivelmente será a candidata a prefeito. Os nomes começam a aparecer, porque a gente está menos de um ano. Os nomes começam a aparecer, estamos aí nesse período que nós chamamos de período pré-eleitoral, né? As convenções vão acontecendo, os nomes vão se posicionando. Mas, assim, em princípio, a gente não consegue estabelecer uma ligação, né, entre a questão política e o que aconteceu. Né? A gente sabe que ainda muitas coisas serão reveladas. Eu não falo de questão política, mas eu falo disso que essa informação que o Dr. Marcos falou. Mas essa dominação. Essa dominação. Né? Que eu acho que é uma dominação mesmo, mais do que uma submissão, uma relação dominativa, onde ela aparecia como a face mais visível. Peraí, professor. Mais tarde, quando advogado, gente. Depoimento todo, a gente fala com vocês. Ou seja, estão aguardando o depoimento. Não vamos falar a respeito do que está acontecendo. Olha o depoimento de todos lá dentro, estão escutando os filhos, ainda vão ouvir a deputada e depois nós vamos ter acesso ao inquérito. Com o término da colheita que está ocorrendo lá dentro, aí sim a gente volta para dar uma coletiva para todo mundo. Mas ela veio como testemunha ou Bom, são os advogados que estão evitando falar a respeito do que está acontecendo, Isabelle, mas evidentemente há toda uma blindagem, há todo um protecionismo que é natural nesse processo, porque a deputada daqui a pouquinho vai começar a falar com a delegada Bárbara Lomba. O movimento dos advogados aqui é muito grande e lembrando que mais tarde haverá, segundo os advogados, pelo menos uma coletiva dada pelo escritório de advocacia que está representando a deputada e, consequentemente, amanhã também existe uma possibilidade da Flor de Lis falar com jornalistas por volta das 4 horas da tarde, Isabelle. O caminho é longo para policiais e para jornalistas nessa história. A gente está falando da questão da dominação. Doutor Marcos, não só agora, essa é a pergunta que eu ia fazer. A gente estava falando do que você trouxe a informação dessa coisa, relação marido e mulher. Aí a gente tem outras testemunhas também, né? dos filhos, que são os 20 filhos agora, né? São 8 que estão começando agora a prestar depoimento. Tem a questão dentro da igreja, que também é um âmbito que eles viviam muito em 2. E também a questão dessa parte política. Brasília, tudo mais. É muita gente para a doutora Bárbara ainda ouvir, né? Isabelle, a própria doutora Bárbara disse isso na semana passada, que a investigação estava apenas começando quando se descobriu os executores. Né? Era o início, né, de tudo. Quando ela passa a descobrir
que o Flávio, né? O Flávio, na verdade, ele assume, né? Depois de todas as evidências que foram levadas pela doutora Bárbara. Passar mal 4 vezes, não querer falar, se você perceber, Isabelle, o que a doutora Bárbara fez? Quando confrontou o Flávio, ela já tinha vários elementos, o Flávio e o Lucas, né? Quando ela confrontou ambos, ela tinha vários elementos, inclusive a filmagem para desmentir o Lucas. Sim. O Lucas vira para ela em depoimento e fala assim, não, eu só cheguei lá depois do homicídio. Ela deixa ele falar e no final ela faz assim, ó, mostra a imagem e fala, esse aqui quem é? É você? Isso aqui é antes do homicídio. Já pega ele em contradição. Já não tem isso como. que a doutora Bárbara vai fazer hoje. Ela está ouvindo essas pessoas todas, só que ela já tem todo o cenário montado. Ela vai fazer perguntas, Isabelle, que ela já sabe a resposta. Já sabe a resposta. E uma pergunta que eu te faço, em relação também a esse mistério agora. A gente botou na reportagem, o Fabinho, a história do celular. Que como assim desaparece o celular? Aqui, se você desaparecer, eu sei do seu celular. Agora todo mundo fica Isabelle, com o celular. desaparece... Você concorda com o Ministério Público de que a família não está colaborando com a polícia? Não tem dúvida disso, que não está colaborando. Não está colaborando? O doutor Sérgio, eu conheço o promotor bastante, né? Ele e o doutor Antônio Carlos foram meus companheiros na Calabar. Né? A gente desenvolveu a Calabar junto. Então, eu conheço a competência do doutor Sérgio. Né? É óbvio que não estão colaborando. É óbvio. É o celular que some. É uma diligência na casa dos familiares e há um fogaréu na casa dos familiares. Né? Aí uma casa é primitivo, né? Aí cortou a grama e botou fogo na... sabe? É de um amadorismo, né, Isabelle, que salta aos olhos. Exatamente. Mas, Isabelle, vou tentar definir aqui como jogo de tabuleiro. Investigação de homicídios, né, ela não é um jogo de damas. Né? Você viu ali uma peça dando mole, você vai lá e come. É um jogo de xadrez, Isabelle. E a doutora Bárbara está posicionando as peças delas no tabuleiro. Você pensa que ela está ali cedendo uma peça ou deixando de atacar uma peça, quando na verdade ela está ali preparando um checkmate. Eita, pega. Fabinho Barreto está ao vivo, continua lá. São 20 filhos para serem ouvidos, mas 8 estão na delegacia, né? Pelo que eu entendi dos advogados, primeiro todos, e ela será a última a ser ouvida. Exatamente como muito bem dito pelo delegado Marcos Amin, exatamente. A questão é toda essa. Ela primeiro vai ouvir as pessoas que estavam na casa, vai ouvir os filhos, vai confrontar as informações, as perguntas já estão evidentemente já preparadas, vai ver se realmente as informações passadas por um e por outro, realmente essas informações elas se cruzam, né? O que tem realmente de diferente ou não nas notícias que serão passadas por essas pessoas e depois, consequentemente, por último, aí sim a delegada vai ser confrontada com todas essas informações e será perguntada a respeito, passo por passo, ou passo a passo, como queiram, a respeito do que aconteceu naquela noite. E respondendo também às incógnitas, né, Isabelle? Exatamente o tempo, né? Será o que ela viu? O que realmente ela escutou, né? Qual foi a participação efetiva do Flávio, do Lucas, né? E ela tem batido realmente nessa tecla o tempo todo, inclusive nós falamos isso na nossa matéria, que de fato os filhos estão sendo ainda acusados e ela está se sentindo realmente atacada de forma leviana por conta dessas acusações. Então tudo isso será diluído hoje, por isso que a gente está apostando de fato que hoje é o dia D dessas investigações, Isabelle. E quando você falou essa frase, eu olhei direto para o doutor Marcos e ele estava assim, ó. Ele estava assim, nem vou te comprometer, assim, mas hoje é um dia importante, né? Sim. Quando ele falou dia D, é exatamente por isso, Isabelle. A doutora Bárbara vai fazer agora, Isabelle, perguntas para todas essas pessoas. A maioria delas, ela já sabe a resposta. Né? Ela faz perguntas que ela já sabe a resposta e perguntas que ela não sabe a resposta. E de acordo com a resposta daquilo, das perguntas que ela sabe já, do que se trata, por todas as evidências que ela já colheu, ela vai saber se ela dá credibilidade àquilo que ela não sabe do que aquela pessoa está falando. É um cenário, é um jogo de xadrez, ela vai cercando.
Ela vai dentro... Porque muita gente falou assim, ele admitiu então os 6 tiros, está solucionado o caso. Tá, Isabel, Pelo contrário, você abre um leque muito maior. Não quer nem dizer que é verdade, né? Exatamente, não quer nem dizer que é verdade, que tenha sido ele. Às vezes você assume para ocultar o nome do assassino. Para proteger alguém, né? Às vezes quer proteger um ente querido, quer proteger uma outra pessoa. Os 13 minutos que ele sai, que ele volta, que ele diz que acionou a polícia, não acionou. Quem que ele foi? Onde ele foi? Para onde ele foi, né? O Lucas, o que o Lucas trazia, né? Naquela sacola, aquela mochila. Se o Lucas falou com alguém, né? Se o Flávio falou com alguém, né? Antes do evento, casa, né? Antes de chegar, né? No momento, ele volta para buscar alguma coisa no carro e aí é atacado. Foi essa mesma dinâmica? Essa dinâmica temporal também, de que o closet é logo ao lado, eles chegam juntos, ele vai, só tira a roupa, que é algo que não demora tanto, também a gente não pode saber, e que ela ouviu do 3º andar, a dinâmica do tempo, de eu conseguir correr mais do que você, ou ser mais rápida que você, também é levado tudo em consideração. Tudo é levado em consideração, toda a narrativa, Isabelle, se a narrativa ela se adequa, ou se pelo menos é possível no mundo real, no mundo fenomenológico, no mundo onde as coisas acontecem, né? Se você realmente, o espaço, a distância que a pessoa percorreu, se ela condiz com o tempo das ações, se toda a cronologia relatada pelas testemunhas, ela pode realmente ter acontecido, é possível que se tenha acontecido na vida real, né, Isabelle? Então, tudo isso, Isabelle, várias perguntas que serão feitas hoje. E hoje, a doutora Bárbara, mesmo que ela não divulgue, hoje sim ela vai ter uma noção melhor do que aconteceu e de quais pessoas estão envolvidas, mesmo que ela não divulgue agora, tá, Isabelle? Mas hoje é um dia, em relação às pessoas... Que ela consegue ver esse tabuleiro mais fácil. Pelo fato, né, pelas pessoas que ela está ouvindo, né, por tudo que já foi colhido de informação, de elementos, desde o dia do fato até hoje, é possível que hoje ela tenha um aclaramento, uma clareza melhor de tudo que tem acontecido e das pessoas que estão envolvidas. Desde que isso aconteceu, os delegados, o Fábio Barreto, hoje a gente conversou muito com isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque jornalista, policial, não se pode levar por especulações. Sim. E as pessoas estão fazendo muitas especulações. É óbvio, o Fabinho falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vendo, a princípio que a gente tem agora é uma mulher que é deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro, que tem seu marido executado, poucos minutos depois de estar com ela, e um filho que confessa e o outro que aparece nas imagens. Então, a gente tem que começar por aí. Mas é óbvio que você não vê todo dia nos crimes, não é, gente? Né, Fabinho? Você não vê todos os dias nos crimes? Bota a imagem que a gente viu agora, que pra mim é a imagem mais, assim, assustadora disso tudo, até de imaginar alguém tomando tantos tiros. Que é você olhar fixamente pro caixão de uma pessoa em que você admite que deu tiro, gente. É a imagem que a gente acabou de botar no ar. Que é você segurar a sua mãe aos prantos, olhando para a pessoa que está lá dentro, que vai ser enterrada, e você, se for confirmado que ele mesmo, se ele não estiver mentindo, que você mesmo que tirou a vida dela. Vocês entendem o que eu estou falando? Para mim, doutor Marcelo, que já viu muita coisa na vida, é macabro, né? Ô, Fabinho, o que os jornalistas aí, a gente não faz especulação, que é leviano, jornalista, policial fazer especulação. Mas vocês conversam muito entre si, vocês conversam muito com a doutora Bárbara, também off, que isso tem que acontecer mesmo, a gente não pode trabalhar as investigações. Mas é justamente esse comportamento familiar que causa a estranheza, né? Pois é, Isabelle, é muito comentado aqui a respeito da frieza dos filhos, né? A forma como esse assunto está sendo tratado, né? A gente repara um misto de emoções, né? Tem pessoas que chegam aqui, pessoas da família, policiais entrando nesse instante aqui no pátio da delegacia, mas tem pessoas da família que chegam aqui esboçando um sentimento até de certa frieza, né? Mas de muita preocupação, muita ansiedade, e tem outros que passam por aqui que você sente realmente a emoção, né? Então essa imagem do filho ali no enterro, né? Completamente ali, como se nada tivesse acontecendo, chamou a atenção, evidentemente, dos próprios policiais. Agora, a grande pergunta que se faz até o momento é aquela pergunta da semana passada, Isabelle. Cadê o celular do pastor Anderson do Carmo? Essa é a grande pergunta.
Inclusive, até cheguei a tentar perguntar aqui para a própria deputada, quando ela chegou aqui, novamente eu cheguei a perguntar, mas ela não abriu o vidro para falar comigo, né? Deputada, a senhora trouxe o celular, vai devolver o celular, vai entregar esse celular para a polícia, porque esse celular pode ter informações contundentes e até informações definitivas para o esclarecimento do caso, Isabelle. É isso aí, Fabinho. E a gente fica pensando, analisando e vendo todo o desenrolar, que realmente hoje a gente, nas próximas horas, depois desses depoimentos, a gente pode ter, inclusive amanhã, a Flor de Lis, que o Fabinho trouxe agora, né, que ela poderá falar. A gente pode ter mais tarde a delegada diante desse caso, que eu acho que ainda vai muito tempo, são muitas pessoas para serem ouvidas. Agora, doutor Marcos, você falou um amadorismo saltado aos olhos. E quando você chegou, eu e o Liera, a gente estava falando uma coisa. E eu pensei o seguinte, vê se eu estou errada. O cara, a gente fala assim, como que o cara mata e bota a arma em cima do armário? Do próprio armário. O que eu pensei? O cara imaginou que eu vou matar, vou lá com a minha mãe, abraço a minha mãe e tudo mais. Aí a polícia já, quando eu voltar em casa, eu me disse, porque ele não esperava que o policial estaria já no cemitério. Porque as pessoas perguntam como que o cara mata e deixa a arma dentro de casa. Você acha que ele pensou dessa forma? Se foi ele mesmo? Pode ter sido, Isabelle. É difícil você prever, né, ou imaginar o que ele tenha pensado no caso. Porque não é uma pessoa, a gente fala, não é uma pessoa especializada em fazer isso. Mas faz sentido o que você raciocinou, porque ele, no íntimo dele, pensou certamente que a polícia não, pelo menos não tão rápido, viraria o foco para quem ele, fosse da família. Já que ele está abraçando a mãe mais próxima. Só que, Isabelle, a delegacia de homicídio, né, quem trabalha homicídio faz isso diariamente. Sim. Né? Então, todo e qualquer detalhe que escape à normalidade já é perceptível. Que foi muito rápido, né? ele foi retirado do cemitério mesmo. Mas a dinâmica do fato, né? Você pega as imagens ali, você coleta as imagens, ou o próprio delegado do plantão, ou logo a equipe que assume a ocorrência, essas imagens já são apreendidas muito rapidamente. Então você percebe que ninguém entrou da casa, ninguém saiu da casa, né? A dinâmica que é narrada por aqueles que estavam no local e foram os primeiros a serem ouvidos, já é uma dinâmica bastante estranha. Sim. Né? O delegado que está lá, que fez o local, o doutor Wilson Ferreira, por exemplo, está desde a inauguração da Delegacia de Homicídio de Niterói. E já se vão quase 6 anos. Né? Então, só fazendo o local de crime. Então, você adquire uma expertise, né, em relação, inclusive, ao comportamento de familiares. Né? E não adianta chorar lágrima de crocodilo, né? Chorar sem cair lágrima. Não é a primeira vez, a gente falou do caso de Suzane von Richthofen. Isabelle, você estava falando de ações terríveis, macabras, né? A gente pegou lá em São Gonçalo mesmo, gente da família que matou familiares, inclusive uma criança com o braço quebrado de 9 anos dormindo por causa de herança. Né? No caso do advogado. Foi, o advogado com a família, a filha dele tinha 9 anos. Ainda, é verdade. Estava com o braço quebrado e foi morto dormindo com dois tiros na cabeça pelo primo. Meu Deus. Junto com outro Facínora, amigo dele lá da cidade onde eles moram. Né? E o primo chegou no local, chegou na delegacia de homicídios, de uma semana ele deu 6 depoimentos, até que a gente, trazendo todos os elementos que a gente tinha angariado nos autos, até que chegou um momento que ele não tinha mais o que falar. Bico, né? Que ele não tinha mais o que falar, e ele, percebendo que a lei brasileira é branda porque confessa o crime, resolveu confessar para ter os benefícios da lei. Né? Mas casos como esses, né, Isabelle, não são extraordinários. Sim. E também não pegam de surpresa os investigadores. Fabinho Barreto, a gente está vendo nas imagens aqui e você está vendo a chegada de outros filhos. Por enquanto são 8 filhos que estão aí, mas vocês conversaram com os inspetores. Outros devem chegar durante a tarde também? Provavelmente, Isabelle, essa é a expectativa, mas os cruciais, os fundamentais, aquelas pessoas que são consideradas essenciais para o processo investigativo e, consequentemente, também para as respostas que a polícia deseja, essas pessoas já estão aqui. Por isso que elas estão sendo ouvidas em primeiro lugar e depois, consequentemente, a deputada Flor de Lis será ouvida no último momento, porque é aquilo que eu falei anteriormente, todas as pessoas que falarão aqui terão essas informações devidamente organizadas e
depois confrontadas com aquilo que será perguntado e dito pela própria deputada Flor de Lis. O que se sabe efetivamente, isso é fato, é que a motivação do crime é familiar. Não há dúvidas em relação a isso. A motivação do crime partiu de dentro da família. Agora, como partiu? Como isso surgiu? Qual foi o planejamento para esse processo? Quem de fato participou, além do Flávio e além do Lucas? Quais os outros elementos dessa história? É exatamente quem teria também, possivelmente, por que não, facilitado realmente para que o crime acontecesse naquela madrugada de domingo. Tudo isso são perguntas, são respostas, como esse jogo que efetivamente a polícia está fazendo com todas essas pessoas para que esse confronto realmente chegue a um denominador comum, Isabelle. Humberto Nascimento voltando hoje das férias. Dá tempo de eu só falar? A gente pode continuar nesse assunto ou tem que dar o outro, Humberto? Só para eu ler um negócio aqui, não vamos entrar... Segura na cadeira, por favor, professor. Estou sentado. Guarda a sua arma, porque senão eu vou ter um treco aqui, eu vou ter um piripaque. Só responde a parte técnica para este nosso internauta. Não entendi, olha para mim, Marcos Amin, não entendi. A Flor de Lis ser submissa ao seu marido, vivendo com o que diz a Bíblia, está errado? O que isso tem a ver, doutor, em ser suspeito? Explica para ele. Sem ser o mérito de ser submisso ou não. Explica pra ele na parte técnica. Tratar a mulher como cachorro, né? Se Obrigada. está na Bíblia, né? Tá errado. Tá? Se você interpreta a Bíblia assim, né? Porque a religião que eu acredito, no Jesus de amor e compaixão, ele não trata a mulher como cachorro, pelo contrário. Né? Impediu, inclusive, uma prostituta de ser apedrejada. Né? Então, se você trata a sua mulher como cachorro, e acha isso certo... Submisso. Né? E você quer se justificar na Bíblia para isso, né? Realmente não tem como eu te explicar, porque a tua capacidade cognitiva não vai entender. Né? Se o óbvio que salta aos olhos de qualquer pessoa normal é incompreensível para você, qualquer explicação que eu dei aqui é jogar pérola aos porcos, como disse Jesus Cristo. Eu nem vou falar nada. Fala, por favor, professor, é porque vocês são homens, então, só para eu, né? Eu tentar beber água, Isabelle, respirar. que é o seguinte, a gente noticia aqui, né, uma série de crimes contra a mulher. Né? A gente possivelmente, até hoje enfrentou mais um crime contra a mulher, né, no caso aí que está sendo investigado aí da moça que morreu e mandou a mensagem para o pai. Mas o que é importante nós percebermos é que mesmo que uns não queiram, Isabelle, o Brasil mudou. As mulheres, Isabelle, estão aí como você, assumindo o seu protagonismo. Elas não vão retornar para a cozinha, Isabelle. Nem que queiram. Assim como, a gente por exemplo... gosta da cozinha também, mas a gente gosta de estar aqui. Cozinha, sim, né, como espaço criativo, como espaço de lazer, como espaço, né, de construção de uma relação familiar. Mas aquela mulher submissa que ficava na cozinha, né, de pano na cabeça, ela não vai voltar mais. Assim como, por exemplo, a comunidade LGBT não vai voltar para o armário, assim como a população negra não vai voltar para as senzalas. Então o Brasil mudou. E essa percepção que é sociológica, que é antropológica, ela tem que ficar marcada para todos aqueles que querem colocar a mulher, né, nesta posição de submissão. Isso não vai mais acontecer. E só explicando o que é importante, essa informação que o Dr. Marcos disse, para a parte técnica policial é importante, porque uma pessoa foi executada e a gente fala aqui todos os dias, o comportamento, o histórico da vítima, o comportamento dela com todo mundo que está rodeando é importante para a gente saber como é a dinâmica, o que leva, quem está por trás, quantas pessoas são e se existe uma motivação para isso. É técnico, não é estar ou não estar onde está escrito, onde não está escrito. E não somos submissa a ninguém, não somos contra ninguém, somos iguais, seres humanos iguais. Fabinho Barreto continua ao vivo. Eita, que esse plantão vai continuar lá em Niterói. Daqui a pouco a gente vai com o Fabinho Barreto. A Paty Hadler está voltando com a gente. Saiu correndo lá sobre o caso, falando em feminicídio. Fala, Diego, você quer Fabinho ou quer Patrícia? Fabinho? Então tá. Segura, daqui a pouco eu volto a Patrícia, que a gente estava falando aqui, professor. O Diego tá tão doido que eu jutei Fabinho com Patrícia, virou Fabrícia, né? Fabinho, hoje o seu dia vai ser longo aí, meu amigo. Já tô sabendo que cada depoimento, em média, vai durar mais de 1 hora, meu querido. Pois é, minha amiga Isabelle. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nada impede também que aconteça uma cariação, né?
nada impede também com que os filhos sejam confrontados ali, né, perante as autoridades policiais. E também nada impede com que o Flávio, o Lucas, sejam confrontados com a mãe. Isso aí é uma possibilidade, né? Isso seria até uma estratégia do depoimento, uma estratégia investigativa para apurar realmente, de fato, as informações necessárias sobre tudo o que aconteceu naquela noite e para que todas as respostas sejam efetivamente respondidas de acordo com o que a delegada precisa saber para chegar exatamente a esse denominador comum. Então, quer dizer, tudo pode acontecer aqui, aquilo que eu falei anteriormente. Cadê o celular? Aonde foi parar esse celular? Né? E por que a deputada, realmente, como nós colocamos na matéria, no dia do crime, na sua primeira entrevista, no seu primeiro contato com os jornalistas, já qualificou o crime? Já chegou qualificando que não, foi uma tentativa de latrocínio, a violência no Rio de Janeiro, etc, etc. Exatamente. Tem a história da arma também, né? Essa arma, ela disse que não existia e foi encontrada no guarda-roupas, em cima do armário do Flávio. Quer dizer, tem muitas perguntas para serem feitas, muitas respostas efetivamente para serem respondidas e, consequentemente, muitos confrontos ainda acontecerão para que a delegada tenha realmente ciência, tranquilidade para fazer a fundamentação e, se necessário, mais pedidos de prisão a respeito desse caso. Repito, que está fundamentado a motivação dentro da família. Isabelle. Fabinho, agora do Fabinho para Patrícia Radales, acompanhando o caso de feminicídio. Eu aqui, até a gente estava tentando de alguma forma, e Paty, a hora que eu ia te chamar para você explicar, agora você está em outro lugar, onde você está? Da Universitária Morta. Isabelle, eu corri aqui para o IML. Pode falar, Paty. Corri aqui para o IML para conversar com a família da Luísa, o Luiz Antônio, que é o pai dela, e a Giane, que é a prima. Eles estão aqui, o seu Luiz Antônio já teve a missão difícil de encontrar o corpo da filha, daqui a pouco a missão difícil de reconhecer o corpo da filha. E para a família, Isabelle, não existe dúvidas de que esse namorado é o principal suspeito, seu Luiz Antônio? Com certeza, a gente quer uma justiça seja feita, ele é um monstro, ele fez tudo premeditado. A última vez que eu tive contato com a minha filha foi na terça-feira. Na quarta ela não retornou, na quinta ele mandou uma mensagem dizendo que ela iria comemorar com os amigos do Darcy e ele iria estudar na faculdade. Só que a gente tem o coração de pai. Não foi ela que mandou a mensagem. Você disse que a linguagem usada ali não é uma linguagem dela. Não era que ela escrevia pra gente, mandava pra gente. Ele já premeditando, já devia estar morta, a gente não sabia. E a minha esposa pressentindo, coisa de mãe. Muitas mães que estão assistindo agora sabem como é que é isso. Sabe como é que é triste a dor que a gente está passando. Se não fosse o apoio da família dando pra gente não estava de pé. A gente quer que esse monstro, esse crápula, pague o que ele fez. A gente, que a justiça seja feita. A gente, por enquanto, né, Isabelle, como a gente conversou mais cedo, ele não é considerado suspeito. Assim, é o principal suspeito, mas a polícia ainda não divulga o nome dele, né? Ele não é considerado foragido. A Jane, que é prima, deu uma informação também importante, que ele, um pouco antes de desaparecer, ele falou com o proprietário do imóvel e disse que iria viajar e não pagou o aluguel. É isso, Jane? Isso, eu falei com ele, eu até falei para ele ser preciso, se ele sabia alguma data, alguma informação a mais, mas ele disse que o último contato foi com ele e ele falou que viajaria, estava com dinheiro de aluguel para desculpar, mas ele precisava fazer uma viagem de última hora. Você acha que ele ganha tempo? Com certeza, com certeza. Pela forma que minha prima foi encontrada, que é um absurdo, e a gente está contando com o apoio de todo mundo para que seja divulgado, ele seja achado, ele pague por isso, porque isso não pode acontecer mais com nenhuma família, com nenhuma mulher, com nenhum homem. A gente não prega aqui só uma questão, que é a Luísa Braga, mas que não aconteça mais com ninguém. Isso tem que parar. Também acho. É o que a gente defende aqui todo dia, Isabelle, eu te ouço. Ele é ex-namorado dela, eles conheciam, qual era o comportamento dele? Ele já era... Eles chegaram a conhecer esse namorado, só para a gente tentar entender aqui.
Olha, Isabelle, eles se conheceram na universidade, na UERJ, né? Os dois estudavam ali, e eles tiveram um relacionamento de mais ou menos 1 ano, né? Ia fazer 1 ano agora. E eu estava conversando isso com o seu Luiz Antônio e ele disse que até ele dormiu lá na casa do seu Luiz Antônio com ela e acima de qualquer suspeita, comportamento normal. Nada normal, ninguém desconfiava. Minha esposa, nós abrimos a porta para ele almoçava, jantava lá, tratava ela carinhosamente, ninguém. Nunca relatou agressão? Nada, minha filha nunca reclamou de nada, ela conversava muito com a minha esposa. Inclusive eu esqueci de contar para vocês que na quarta-feira, quando ele esteve com um amigo, o amigo estranhou que ele estava nervoso. Suado. E foi o último dia que ele suava muito e estava muito agitado, nervoso, descontrolado, como se tivesse feito alguma coisa fora da realidade. Só que a gente não sabia. Eu não estava na faculdade para ver. A gente só queria ver a nossa filha. E foi o dia que a última vez que nós tivemos na terça-feira. E na quarta-feira teve esse relato que uma amiga passou para a gente, para minha sobrinha, contando isso, que ele estava muito nervoso, inconformado, agitado, suava muito frio, mexia nas mãos. E e sumiu. Não tivemos mais notícia dela mais. Isabelle, Luiz Antônio te ouve. Tá, eu gostaria de dar um abraço no seu Antônio, porque assim, não é só perder a filha. No caso dele, ele ainda foi lá e viu a cena que eu não vou narrar aqui, respeito a ele, viu a cena de encontrar a filha. Muito triste, meu amor, muito triste. Que Deus conforte seu coração para você ajudar a sua esposa. Você criar uma filha com todo carinho, uma menina estudiosa que passou numa universidade pública para depois terminar dessa forma e você acabar encontrando. Então, todo o nosso coração com ele. E espero que a polícia coloque logo as mãos em quem cometeu esse crime bárbaro. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Tamo de volta, tamo junto, professor. Beijo pra quem? Olha, primeiro um abraço grande para aquelas meninas maravilhosas da seleção brasileira que ontem, mesmo com a derrota para a França, fizeram um jogão. E agora, 2 abracinhos rápidos pro meu amigo, né, o Nilton Monerá, famoso Chili Willy, e pro meu amigo Luiz Roberto Jacaré, lá do Cefete. Um abraço aí, rapaziada. Chili Willy, vai, doutor Marcos. Chili Willy e o Jacaré. Vai, doutor Marcos. Vou mandar um abraço aqui pro Júlio do Galeão. Rapaz, lá, tava saindo daquela parte reservada lá da prisão, da Polícia Federal. Doutor Minho, te conheço, sei o quê. Eu falei, caramba, ainda bem que era gente bem, né? Porque geralmente, quando para delegado assim, porque tu já aprendeu, mas brincadeira, Julião. Valeu, irmão. Tamo junto. Beijo pro Pedro Fonseca do canal Plano P do YouTube, que fez essa arte maravilhosa pra gente. E esse meu amigo aqui, famosíssimo, tá Relatos de um Fronte. Jadson Marques é o menino aqui, tá em todo o Brasil nas salas de cinema. 8 estados diferentes, Relato do Front, não percam. Que orgulho, parabéns, meu amor, parabéns. E o Relato do Front tem que assistir, maravilhoso. Tem muito SBT Rio lá, tem muito SBT Rio no cinema, meu povo. Eita, pode passar, Jacques, quase trabalho já tá ótimo. Quem que é, Diego? Faz cinema, faz cinema, passa atrás da apresentadora, essa é SBT Rio, tá certo? Um beijo no coração de todo mundo.